Você está no canal Cortes Teológicos. Nossos vídeos ajudaram você a se aprofundar no conhecimento de Deus e das Escrituras. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. Aproveite o vídeo e deixe seu comentário. Nós não somos os primeiros a perceber essa contradição, esse aparente equívoco, esse negócio quando a coisa fica desarrumada e parece estar claro que existe uma falta de sabedoria no texto. Por incrível que pareça, aquilo que a gente acha que é falta de sabedoria da parte de Deus tem muita ironia. Para entender como isso funciona, a gente vai descobrir, por exemplo, no início da trajetória bíblica, quando Deus começa o seu projeto de redenção, ele vai chamar um indivíduo, Abraão, para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, para a terra que Deus haveria de dar a ele e aos seus descendentes. E curiosamente, todo mundo ouve falar, não, Abraão, ele é o pai da fé, ele é um homem que creu em Deus, ele creu em Deus, isso, ele foi creditado como justiça. Pois é isso que aparece lá em Romanos 4, é isso que aparece em Gênesis 15, 6, mas quando você lê mesmo a história de Abraão, é muito interessante tudo o que acontece lá, porque Deus fala com Abraão e Deus promete para ele três coisas. Abraão, você vai ter bênção, eu estou lhe prometendo bênção, você vai ter terra e você vai ter descendência. Quando você lê o texto, você descobre o quê? Primeiro, Abraão não recebe bênção nenhuma. A bênção que ele recebe é carregar o sobrinho com ele, que vai arrumar uma maior confusão, vai dar um BO sem tamanho e ele vai ter que dividir o espaço ali com o sobrinho e vai ficar inclusive em desvantagem. Depois o sobrinho ainda acaba entrando numa espécie de guerra local e o Abraão, desesperado, vai tentar salvar o Ló e a sua família, conforme o relato que aparece em Gênesis capítulo 14. Além disso, Deus diz para Abraão, você vai ter uma grande descendência. Imagine só, a mulher dele não consegue ter filho, ela é estéril. E Deus diz, vou te dar terra. Chega lá na terra, está ocupada. E além da terra estar ocupada, a gente vai descobrir que Abraão tem que sair correndo para o Egito, porque houve fome na terra. Você percebe? Então assim, lendo o começo da história da redenção, tudo que Deus promete, fica claro que não vai chegar. Isso é proposital, isso é intencional. E Abraão, sendo grande, homem de fé, com a sua esposa Sara, maravilhosos, eles viveram felizes para sempre. Como é que é a história? É interessantíssimo. Abraão tem tanta confiança em Deus que quando Deus vem falar com ele sobre a história da promessa, da aliança, Abraão diz, Deus, seguinte, ó, tem um rapaz aqui em casa, gente boa toda a vida, esse Eliezer de Damasco, ó, rapaz aí, ó, é de primeira, então vamos parar com essa conversa, né, que o senhor vai me dar isso, vai dar aquilo, porque você não está vendo aqui, Eliezer, ele será o meu herdeiro. E o curioso é que você esperaria que Deus dissesse, como assim, Abraão, você não acreditou na minha palavra? Deus responde de boa, diz para Abraão, Abraão, olha, não sei se você lembra da nossa última conversa, né, você leu a minha mensagem, né, que eu mandei para você, fique sabendo que o descendente virá de você mesmo. Deus espera mais um bom tempo lá na frente e quando tudo parece assim estar devidamente encaminhado, não só Abraão estava ressentido porque nada acontecia, agora é a vez da Sara ficar ressentida. Aí os dois entram em acordo e arrumam lá uma serva que trabalhava para Sara, chamada Agar, e aí eles têm um filho chamado Ismael para tentar cumprir aquilo que Deus tinha falado por conta deles mesmos. E é curioso porque quando a gente chega e lê a história direitinho, a gente vai ver que depois de tudo, quando Deus fala, olha, lembra Abraão da promessa, ele diz, Senhor, tem o Ismael aqui, tal. Aí Deus diz, espera aí, vamos repetir a lição de novo, eu não falei que ia ser alguém conforme a promessa que eu tinha dado, e vocês arrumaram um jeito, um esquema aí, com esse lance de colocar Agar na jogada que não estava incluído. Então é muito interessante, impressionante, como você vê que o pai da fé, toda hora, escapa
e ele parece ser, na verdade, o pai da dúvida. Você percebe a ironia? Aliás, a gente pensa nas pessoas da Bíblia como gente assim maravilhosa, que obedecia a Deus, que vê que coisa impressionante. Você vê que o indivíduo que está toda hora questionando, e chega até a dizer para Deus, por acaso não fará justiça o Deus de toda a terra? Esse Abraão, que vai ser referência de fé, vai ser um indivíduo que mostra toda a sua fragilidade. A gente vai ver que o indivíduo mais sábio da história na Bíblia é o Salomão, pois é ele que vai pôr o reino a se perder por causa do seu caminho de afastamento de Deus. É Davi, o homem segundo o coração de Deus, que vai ser responsável por adultério e homicídio, e que vai trazer problemas enormes pela sua tentativa de grandeza num recenseamento que não fazia sentido. É exatamente Arão, aquele homem especial, sumo sacerdote, que só ele podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer sacrifício em favor do próprio povo, no momento mais extraordinário da história de Israel, quando Deus está dando as tábuas da lei para seu irmão Moisés, e eles estão lá no meio do projeto da construção do tabernáculo. Arão, o homem sagrado, vai fazer o bezerro de ouro. Então você percebe que esses relatos bíblicos, eles apresentam para a gente uma coisa curiosa, que num certo sentido, no momento imediato, tem todo o sabor de contradição. Deus liberta o povo da escravidão para deixá-los no deserto no meio da aflição. Deus usa esses líderes que parecem ser pessoas promissoras e que a gente considera referência especial, e eles mostram uma fragilidade sem igual. Todo caminho bíblico é um caminho que, por definição, traz a ironia dessa contradição. E é interessante a gente ver isso porque a gente começa agora a perceber que, para entender a Bíblia, primeiro, a gente precisa abrir mão de toda explicação simplista, porque o texto é muito mais bem bolado, ele é muito mais artística, literária e teologicamente construído. Então, quando alguém lê um versículo aqui e dá uma explicação assim, como diz, né, o mau jogador que chuta para o lado que está virado, ele vai fazer confusão e não vai entender o que o texto está querendo dizer. Segundo, que a gente não pode tirar uma grande conclusão do texto bíblico lendo somente uma passagem, um texto, sem considerar todo esse texto dentro do ambiente maior em sintonia com outros textos, porque as coisas estão ligadas. E terceiro, a gente nunca entende de fato o que o texto está dizendo para a gente se a gente não sabe exatamente o contexto e por que esse texto está dizendo isso naquela situação. Pois é, e falando dessa coisa interessante da contradição, o que mais é importante para a nossa lição? Veja que coisa curiosa, a gente descobre que Deus diz que quem obedece às suas orientações, quem atende aos seus mandamentos, vai ser uma pessoa bem-aventurada, feliz e bem-sucedida. O Salmo 1 diz que tudo o que ele fizer prosperará. E por que isso? Será que é uma barganha com Deus? Na verdade, não, é uma coisa muito sensata. Se o Deus que criou o universo nos deu suas instruções, e ele sabe como as coisas funcionam, a gente seguindo essas instruções, geralmente a coisa vai dar certo na nossa vida. Sim, de modo geral acontece isso. O sujeito, por exemplo, que ouve o conselho dos mais velhos, a pessoa que atende a orientação correta dos seus pais, o indivíduo que não é preguiçoso e que trabalha, a pessoa que desenvolve virtudes, geralmente dá bem. Mas espera aí, será que essa perspectiva básica da vida explica todas as situações? Olha só a ironia divina. Assim como você vê que os indivíduos mais especiais fizeram tantas bobagens e eles não foram abençoados por causa daquilo que eles eram, mas apesar do que foram, você vai ver o indivíduo mais extraordinário na Bíblia, que é exatamente a figura de Jó. Jó é tão impressionante que Deus chega para Satanás e diz: você viu meu servo Jó? Não tem ninguém que nem ele. E lembre-se, Jó é o indivíduo mais rico do Oriente. Por quê? Porque ele é o mais justo. Essa era a ideia desse pensamento de teologia retributiva
Mas quando a gente vai ver esse indivíduo mais rico, mais justo, passa pelo maior sofrimento e maior tribulação, porque está se levantando uma pergunta importante que é: será que vale a pena continuar servindo e adorando a Deus quando as coisas parecem dar errado? Os amigos de Jó entram numa confusão e partem para acusações infundadas contra Jó. E no final das contas a gente vai ver que Deus estava atuando por trás desse sofrimento, que isso tinha função na vida de Jó, que não é verdade que a gente pode e deve adorar a Deus só por interesse e que a realidade é muito maior do que a gente imagina. Essa maneira de se apresentar as coisas da vida e da realidade na Bíblia é tão impressionante que deixa a gente ainda mais assustado. Sabe por quê? Em vários textos bíblicos a Bíblia diz assim: e o Senhor Deus se arrependeu de ter feito isso. Peraí, Saião, desculpa aí, agora o negócio complicou. Deus vai dizer no dilúvio em Gênesis 6, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso pesou no seu coração. Depois, lá na frente, aliás, uma ironia muito doida, o profeta mais maluco, mais fora da curva, mais estranho, que é o Jonas, ele que vai ter o privilégio de trazer o maior avivamento da história do Antigo Testamento, esse profeta Jonas lá na frente, e o Senhor se arrependeu do mal que haveria de trazer sobre Nínive e não trouxe. A mesma coisa que acontece em Êxodo também, diante do pecado do povo. Que história é essa de Deus se arrepender? O que a gente pensa? Adivinhe? Não tem explicação. Que dor eu tenho nessa contradição. Mas será que essa é a explicação? É interessante. Se nós, conforme 1 Coríntios apresenta, estamos fundamentados no entendimento da vida, nas limitações da sabedoria humana, de uma lógica simplista, a gente de fato vai entrar em confusão, porque parece, que Deus está dizendo coisas diferentes. Lá em Números 6 ele falou: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus, que legitima e valoriza a arte, manda construir querubins em cima da arca, até mesmo no momento difícil manda fazer uma serpente de bronze, e depois diz: não é possível, não é permitido fazer nenhuma imagem de escultura. Quer dizer, no momento, você entende, ele está questionando a idolatria, no outro lado ele está valorizando a arte ligada ao sagrado. Quer dizer, olhando com mais atenção, a gente começa a perceber, e olha que coisa, é claro que Deus não se arrepende no sentido humano nosso, que Deus, nossa, eu não sabia que ia acontecer isso, puxa, agora eu fui pego no contrapé aqui. Claro que não. Mas por que é tão importante dizer o Senhor se arrependeu? Porque, na verdade, essa atitude profundamente humana diante de uma circunstância que, vamos dizer, nos atinge profundamente, que nos leva a voltar atrás, que é esse arrependimento. Então Deus, assim como o pai e a mãe chega perto de uma criança e imita o balbuciar dela e se aproxima numa identificação tão significativa e marcada por uma postura amorosa, a Bíblia, em vez de dar uma linguagem técnica, filosófica, ontológica, ela vai e diz que a reação de Deus diante do erro, do pecado, das posturas humanas é tão forte, que ele identifica a sua dor com aquilo que é a marca mais forte da atitude pesarosa que acontece com o ser humano. É claro que isso não identifica a ação de Deus na sua essência, mas é absolutamente importante dizer que Deus se arrepende para a gente perceber a vivacidade, a força, a expressão literária poderosa para comunicar o quanto Deus se importa conosco. Você percebe? Então quer dizer que a ligação, a conexão das coisas está em outra parte que à primeira vista a gente não consegue enxergar. Olha que coisa curiosa. Assim como a gente olha no texto, e a gente vai descobrir o quê? Que é verdade que muitas pessoas que a gente imagina que seriam as pessoas de
grande prerrogativa, de primazia, de destaque especial, que essas pessoas promissoras, que elas iriam longe demais, como a gente viu o caso de Davi, de Salomão, de outros mais, a gente começa a perceber um caminho assim contraditório na Escritura, no sentido de que tudo aquilo que parecia muito promissor, a gente vê que não vai dar tão certo assim como a sabedoria grega e a erudição hebraica, a gente descobre que aquilo que você jamais imaginaria, que não teria chance nenhuma, essas coisas ganham um espaço especial nessa santa loucura divina, nesse caminho de chamada contradição que, na verdade, é sabedoria de montão.